existe uma ligação, uma conexão muito interessante entre o sexto domingo da Páscoa, que nós estamos celebrando hoje, no dia de Santa Rita, e o segundo domingo da Páscoa, que celebramos há algumas semanas atrás. Vou recordar, que já se foram aí algumas semanas, como foi o segundo domingo da Páscoa. No início do Evangelho do segundo domingo da Páscoa, o cenário desenhado por João foi o seguinte: os discípulos estavam trancados por medo dos judeus. O sentimento predominante era de medo e alguma incerteza. Ele vai ressuscitar? Ele não vai ressuscitar? Será que nós entramos numa canoa furada, seguimos por 3 anos e agora ele morreu e acabou? Como é que vai ficar tudo? Jesus se colocou no meio deles, ressuscitado, soprou o Espírito Santo. Esse é um detalhe interessante. E depois disse: estejam em paz, a paz esteja com vocês. Por 2 vezes, nesse primeiro momento, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Ocorre que Tomé, um dos discípulos, não estava naquele momento. Se tinha uma coisa que Tomé não era medroso, porque se os outros estavam fechados, trancados por medo, e Tomé não estava lá, medo ele não tinha. E quando Tomé chegou, os outros disseram: vimos o Senhor ressuscitado. E Tomé disse: de minha parte, eu preciso ver para crer. Se eu não colocar o dedo ali nas feridas no lado, não acreditarei. Jesus então se colocou de novo lá, de novo soprou o Espírito Santo sobre todos e disse para Tomé: sou eu, não sejas incrédulo, mas fiel, creia. Tomé então diz: meu Senhor e meu Deus, tal. Ressalto aqui que em todas as vezes que Jesus se colocou no segundo domingo da Páscoa diante dos discípulos, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. É como se, mesmo olhando, vendo mecanicamente, com a visão que nos permite ver cor, tamanho, forma, se o Espírito Santo não é derramado, se o Espírito Santo não toca, se o Espírito Santo não abre os olhos do coração e da fé, alguém, mesmo que enxergue mecanicamente, pode não crer por não ver com os olhos de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, no sexto domingo da Páscoa, diz assim, num discurso de despedida, há uma certa tristeza e insegurança que de novo quer tomar conta do coração dos discípulos, e aí Jesus diz assim, eu vou, mas o Pai enviará o Espírito Santo, e ele vos ensinará e vos recordará tudo acerca da fé. Qual é a conexão, a ligação que existe entre o segundo domingo da Páscoa e o sexto domingo da Páscoa? A certeza de que é o Espírito Santo de Deus quem permite, quem abre os olhos do nosso coração para ver o que às vezes o olho humano não é capaz de ver. Na nossa língua a gente até usa às vezes, faz uma distinção, misturando as palavras, mas a gente usa, vou dar um exemplo. Menino, você pode ler para mim o que está escrito aqui nesse papel? A letra está muito pequenininha,
e eu não estou enxergando bem. Quem tem mais de 40 anos entende do que eu estou falando. A gente vai encurtando. E aí a gente entrega para a criança, para o adolescente, para o filho, para o sobrinho, ler sem apertar o olho. E a gente, para ler, mesmo à distância, é como se a gente procurasse um foco ali, né? O nome disso é presbiopia. E ela nos aguarda a todos na curva dos 40. A todos ela nos espera, sem exceção, ou com raras exceções. A gente aqui está falando da visão mecânica, ser capaz de enxergar as letras, ou às vezes a gente diz assim, o sinal está verde, vermelho ou amarelo, está um pouco apagado. Tem uns sinais de trânsito na rua que a gente não consegue entender, né? Está meio... E a gente não consegue distinguir, está verde, está amarelo, está vermelho e tal. Aí às vezes tem uma criança do lado, ou ele pergunta, que cor que está o sinal, criança? Está vendo não que está amarelo? Né? Está verde, tio. Está vermelho, tio. Aqui a gente está falando da visão mecânica. Mas a gente usa umas frases do tipo, meu filho é cabeça dura, não vê um palmo à frente do nariz. Ele enxerga melhor que eu. Ele lê lá aquele texto que eu não... Mas a gente usa a expressão, não vê um palmo à frente do nariz. Aqui não se está falando da visão mecânica. Não sei se vocês estão me acompanhando. Quando, por exemplo, a gente também diz assim, ó, meu filho, não vê que tu está entrando numa roubada? Quando a gente diz, não vê que você está entrando numa roubada, a gente não está falando da visão mecânica, está claro? A ideia do texto aqui é como se a gente entendesse que este segundo sentido de ver só é possível se o Espírito Santo nos oferecer óculos para a gente ver. E aí tudo se pode ver. O crer e o ver estão intimamente ligados a essa experiência do Espírito Santo de Deus que nos permite olhar com os olhos de Deus, olhar como Deus olha, ver como Deus vê. Uma curiosidade, eu morei um tempo em Portugal, né? E lá em Portugal, eu vi que eles fazem uma distinção muito interessante. Por exemplo, quando você pergunta assim a alguém, você explica uma coisa e quer saber se a pessoa entendeu ou não. Aí os portugueses dizem assim, percebe, percebe. Usa o verbo perceber, percebe. Não percebi. Quando eu explicava alguma coisa em sala de aula, às vezes tinha ali um aluno português, e aí ele não entendeu. O brasileiro diz, não entendi, professor. E o português diz, não percebi, não percebi. Eles usam o verbo perceber nesse sentido, achei bem interessante. Distinguindo de ver e de enxergar e de... Mas o perceber como uma forma mais aprofundada, uma forma um pouco mais completa, uma forma um pouco mais global de olhar e de compreender determinadas coisas e situações. Quando Jesus no Evangelho de hoje diz, o Espírito Santo é quem vos ensinará, ensinar o quê? O que a gente já sabe? Não. Ensinar a ver como Deus vê e recordará, com a força da palavra recordar na Bíblia, né? Re de novo, cor, ao coração, dar. Dar de novo ao coração, no sentido de experimentar de novo. É o Espírito Santo quem torna atual, quem torna viva a experiência do ressuscitado. A primeira leitura de hoje, o pessoal me disse assim, está gravando, mas padre, fala um pouco mais na homilia para dar fome no pessoal, e o pessoal já sair da missa para o almoço.
Então me botaram a bola na linha do pênalti, tiraram o goleiro e me mandaram chutar. Vou chutar, vou falar mais. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. E ela fala de um fruto dessa ação do Espírito Santo de Deus, fala como um grande primeiro problema para a igreja, lá ainda na época dos apóstolos, foi resolvido com essa visão, com essa percepção que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. O problema é o seguinte: entre os cristãos, ali no tempo de Jesus, tal, Jesus dizia, ele veio para os seus, em primeiro lugar para os judeus. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, ficaram assim, muito circunscritos à geografia percorrida por Jesus, Judeia, Galileia, um pouco essa geografia, continuaram por ali. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, despertou, pela ação do Espírito Santo de Deus, para a necessidade de levar o Evangelho para além dos muros do judaísmo. E Paulo percorreu diversas comunidades, fundou igrejas, comunidades cristãs, continuou através de cartas orientando essas igrejas e andou muito e divulgou muito. Em algumas destas comunidades, como é o caso, por exemplo, de Antioquia, a cidade de hoje, ou da região que aparece de hoje, né? A regiãozinha ali da Sicília e tal. Nessas regiões, a população, de modo geral, não era, do ponto de vista religioso, de judeus, origem judaica. Eram pagãos que se converteram ao cristianismo. E lá na Judéia, na Galileia, boa parte dos cristãos eram pessoas que praticavam o judaísmo e se converteram ao cristianismo. Começou a aparecer um probleminha. Por quê? Esses cristãos convertidos do judaísmo eram, enquanto cultura, de origem judaica. As comidas, o modo de preparar as comidas, os hábitos, os costumes eram dos judeus. E eles tinham se tornado cristãos. Essa turma do lado de cá, que se converteu do paganismo para o cristianismo, não. Mas a turma do lado de lá começou a ficar escandalizada com o fato de que a turma do lado de lá não observava costumes próprios do judaísmo, dando a entender que para alguém se tornar cristão, deveria primeiro se tornar judeu nos hábitos, na cultura, nos costumes, para depois se tornar cristão. E vocês se entenderam o problema. Então, o jeito de preparar as comidas, o tipo de carne que come, eles entendiam que essa turma aqui devia mudar completamente a sua cultura alimentar, por exemplo, para se adequar àquela lá, para poder ser um bom cristão, deveriam ser primeiro judeus. E tinha uma coisa muito grave, que era a circuncisão. Todo menino judeu, logo que nascia, era circuncidado. É para a gente entender bem, eu não ser grosseiro, semelhante àquilo que faz com a cirurgia de fimose. Você imagina, o pagão não tinha esse costume. Não havia naquela época os recursos que nós temos hoje, anestesia, bezetacil, penicilina, antibióticos diversos e tal. A turma de lá achava o seguinte: se o camarada é adulto e quer se tornar cristão e não nasceu judeu, que seja circuncidado, para depois ser batizado. Entenderam? Um problema. De manhã na missa, eu falei assim, gente, isso criou um primeiro banzé na igreja. Aí tinha umas crianças, pessoal mais novo, que fez uma carinha assim. Aí eu perguntei, quem sabe o que significa banzé? Quem sabe o que significa banzé? Levanta o braço.
Tem mais de 40. As crianças não sabem o que significa banzé. Aí eu pensei numa palavrinha e achei uma, treta. A palavrinha treta ali resolve para todo mundo, né? Foi uma primeira treta, divisão. Por causa disso, olha só, hein? Foi convocado o primeiro concílio da nossa igreja, o Concílio de Jerusalém. Está presente lá no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Muitos dos apóstolos, próprio Paulo, Barnabé, estão lá presentes para resolver isso. Por quê? Uma turma daqui, vocês já viram esse filme? Uma turma daqui, não autorizada pelos apóstolos que viviam naquela região, não em nome da igreja daquela região, mas essa turma saiu daqui, foi até lá e disse, ó, vocês vão ter que mudar os hábitos alimentares, vão ter que se circuncidar, como se fosse em nome dos apóstolos. Vocês já viram esse filme? O pessoal chega e diz, ó, o padre falou que ele quer que seja dessa forma. Aí você vai perguntar ao padre, eu? Vocês já viram esse filme, né? Vocês conhecem essa história. No ambiente de trabalho, em vários outros lugares, em família, a gente vê muito essa situação presente, né? Gerando uma discórdia, desagrega, não agrega, divide. E havia o risco ali, ó, de já no início da igreja haver uma primeira divisão, um primeiro cisma, divisão. A turma então chamou Paulo e Barnabé a Jerusalém, se reuniram todos, rezaram, conversaram, tomaram uma decisão e enviaram Paulo e Barnabé, que eram ligados a esta igreja, fundadores, mas 2 ligados à igreja da Judéia, Judas e Silas, para que eles dessem uma resolução da igreja, em nome da igreja, para aquele problema. E é exatamente isso que está na primeira leitura de hoje. O interessante é a maneira como a coisa se resolve. Na hora de ler a carta que foi escrita pelos apóstolos, que é o que a gente lê hoje na primeira leitura, tem um momento da carta que diz assim, para comunicar a decisão. Porque decidimos, o Espírito Santo vem em primeiro lugar, ou seja, fruto de oração, fruto da abertura do nosso coração, da gente querer enxergar essa situação com os olhos de Deus, o Espírito Santo e nós, seria a igreja. Então, a decisão foi comunicada, né? Que não haveria necessidade do adulto circuncidar. A decisão tomada gerou comunhão, agregou, não dividiu, gerou unidade. Ela foi conciliadora, não foi desagregadora. Ela permitiu que ali no início da igreja, a igreja dos cristãos vindos do paganismo e dos cristãos vindos do judaísmo, continuasse sendo a única e a mesma igreja. Isso parece estar longe da gente, mas não está. A divisão é um problema com o qual a gente tem lidado diariamente, precisa lidar diariamente, e não combina com a ação do Espírito Santo de Deus e com a experiência de Jesus ressuscitado. Quando a gente leva uma noticiazinha que cria uma animosidade, que cria um mal-estar, que não é honesto, a gente diz que o outro disse o que o outro não disse, depois disse, que aquele disse o que ele não disse, e leva a notícia dizendo que esse disse sobre o que ele disse, o que ele não disse. Entenderam? E assim fica Aí daqui a pouco a nossa família parece um octógono de MMA. Um octógono. Está todo mundo armado.
Fulano, que é? Fulaninho, que é o quê? Como assim? Eu só te chamei. É tipo, sim, pai. Pois não, mãe? Sim, né? Sem perceber, esse risco nos acompanha de dividir, separar, não gerar unidade, não consolidar unidade. E falta, se isso está presente como cenário, falta essa visão que o Espírito Santo dá para a gente, da profundidade de algumas situações. O interessante é que algumas pessoas, a gente observa, elas têm um espírito muito agregador. E quando, por exemplo, se fala mal de alguém e ela está na situação, ela consegue olhar um elemento que ajuda talvez aquele grupo inteiro a ter uma outra visão sobre aquela pessoa ou sobre aquela situação. O nome disso é agregar, é o agregador. É alguém cheio dessa visão que não tem divisões dentro, porque o desagregador, ele está só transbordando o que está dentro dele, a divisão, a ruptura, a separação. O que está dividido dele dentro, ele cospe para fora. Jesus diz que nossa boca costuma falar daquilo que o coração está cheio. Então, quem fala e desagrega, está interiormente dividido. Trabalha para dividir. Então, não trabalha para agregar. Inclusive a palavra grega divisão, um texto grego, bíblico, é a palavrinha, até assusta, né? Diabolos. Diabolos. De onde vem a palavra diabo, que significa aquele que divide, aquele que desagrega, aquele que separa, aquele que, falando para a turma entender, o criador de treta, o gerador de treta, na internet, na rede social, dentro de casa, né? Hoje ficou mais complicado porque os espaços de treta estão muito ampliados. A gente consegue criar uma treta com quem está do outro lado do mundo até, né? A gente consegue, eu escutei uma vez de uma diretora de escola dizendo, padre, às vezes na hora da entrada da escola, já tem uma briga. Poxa, a turma acabou de descer do carro do pai. Onde foi que começou essa briga? Essa briga começou no... E ela ganhou contornos físicos no encontro da porta da escola. Eu disse, não, padre, porque antigamente o pessoal dizia assim, vou te pegar na saída, hein? Não era assim? Porque criava treta no intervalo, e aí prometia a briga na saída. Mas agora não. A turma já chega com octógono armado, sangue na boca. O que está dito hoje é nosso compromisso com agregar. A história de Santa Rita é a história de quem em alguns momentos deu um passo atrás, no sentido de não vou fazer prevalecer a minha vontade, não vai ser exatamente como eu quero, em nome de uma unidade. Por exemplo, Santa Rita não tinha plano, ideia, vontade de casar. Ela casou obrigada pelo pai, mas obedeceu. E foi boa mãe e boa esposa, mesmo entendendo que, a princípio, aquele não era ali o plano, um projeto dela. É até difícil para a gente entender no mundo como o nosso, né? Que alguém dê esse passo atrás em nome da manutenção da paz. Entenda que havia um plano de Deus ali. E isso não foi o início de tudo. Foi o início de uma história de sofrimento. Ela perdeu todos os filhos.
perdeu o esposo, perdeu a família toda. Às vezes a gente está com uma mãe que perdeu um filho, vê que uma pessoa marcada para a vida toda, destruída. Você imagina a pessoa que perdeu toda a família. E ela entende então que deve começar uma história nova, e é quando vem a ida de Santa Rita para o convento, e ela abraça um outro estilo de vida, que também não foi fácil, porque lá naquilo que ela achava a princípio que seria o sonho dela, foi um sonho onde ela enfrentou perseguição, incompreensão e a própria enfermidade, com dificuldade, mas manteve na enfermidade. Vou oferecer a minha enfermidade pela restauração, pela cura da enfermidade dos outros. Ela, por exemplo, é confiado o cuidado das viúvas, porque ela ficou viúva na época, né, e mesmo assim continuou cuidando, amparando e tal. Então tem toda uma história bonita de, às vezes eu até dou um passo atrás, às vezes eu até morro como grão de trigo de Jesus, né, que cai na terra, para gerar vida. Então nós temos em Santa Rita um testemunho muito interessante, uma aplicação muito interessante de uma mulher que aprendeu a olhar o mundo e as coisas com aquele olhar de quem percebe, de quem olha em profundidade, de quem olha como Deus olha, de quem vê como Deus vê e se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Desejo a todos hoje, pela intercessão de Santa Rita, poderosa intercessão, que nossas causas, nossas necessidades, nossas lutas, possam ser olhadas por nós com o mesmo olhar que Santa Rita aprendeu a olhar, e superadas e vencidas exatamente na medida em que a gente aprende a olhar desta forma, que a gente deixa de ser passivo diante das situações e passa a ter uma postura um pouco mais ativa, como quem diz assim: eu confio no Senhor que vai me permitir vencer isso, superar isso. Então eu não me sinto um coitado por causa disso, mas alguém que, apesar disso, vai adiante, vencerá. Tá bom?